Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Produção e criação ABT. Olá, boa tarde, internauta da Just TV. Seja muito bem-vindo a esse nosso ponto de contato desta terça-feira. E é sempre com muito carinho que nós preparamos esse nosso encontro, trazendo sempre pessoas e assuntos de grande interesse, não só para quem trabalha no setor de teleserviços, mas para você que está aí do outro lado nos acompanhando. A ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, é a responsável pela criação e produção do programa. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa associação, é só você entrar no site, é www.abt.org.br. E é muito importante também contar com a interação de vocês no nosso programa, durante o nosso programa. Basta você enviar uma mensagem para mim ou para o entrevistado, que está logo abaixo aí da tela, tá bom? Você pode enviar a sua mensagem e com todo prazer nós vamos lê-la aqui no ar. E por falar em site, em e-mail, em interatividade, hoje o nosso programa vai discutir a importância das mídias sociais como os novos caminhos do relacionamento. Nós vamos saber mais algumas curiosidades sobre esse tema de hoje. Vamos lá! Segundo fontes da revista Época Negócios e A Revolução das Mídias Sociais, de André Teles, as redes mais usadas, 54% Orkut, 45% o MSN, 41% o e-mail e 20% YouTube. 32% acessam a rede para fazer pesquisa e buscas, enquanto 20% usam a internet para se relacionar com os outros internautas. Mais de 126 bilhões é o número de blogs existentes na internet mundial. 2 bilhões é a média de vídeos diários exibidos no YouTube. 5 bilhões é o número de minutos que as pessoas do mundo passam no Facebook por dia. 43% dos internautas brasileiros levam em conta opiniões que encontram em sites e comunidades antes de tomar uma decisão de compra. E você que está nos assistindo, evidentemente faz parte dessa pesquisa, não é? Estão incluídos nesses números que nós acabamos de divulgar. E nós também vamos falar hoje um pouco sobre a febre mundial, que são as compras coletivas, os clubes de descontos, os saques que já se utilizam do chat, do Facebook, para o seu atendimento ao cliente. Nós vamos saber o que esses números representam, não é? No nosso dia a dia, na nossa vida, e muito mais com o nosso entrevistado desta tarde, Fabrício Saad. O nosso entrevistado, Fabrício Saad, possui 12 anos de experiência como executivo de marketing em grandes empresas, a Mastercard, a Sul América, a Abril, Bradesco. Ele é consultor em marketing digital, empreendedor em compras coletivas, é professor e palestrante do tema na Pós, na Casa do Saber, entre outros lugares. Ele é articulista também em canais do meio, como o HSM, O Mundo do Marketing, Nós da Comunicação, e é autor também do livro Mídias Sociais, Impactos e Oportunidades sobre o Marketing Corporativo. Inclusive, eu quero mostrar aqui, este é o livro do Fabrício Saad sobre mídias sociais, impactos e oportunidades sobre o marketing corporativo. Fabrício, muito boa tarde e quero agradecer em nome da ABT e da Just TV você ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Humberto. É um prazer estar participando de uma iniciativa pioneira como essa da ABT. Quero lhe dar os parabéns e estamos sempre à disposição para colaborar.
Tá ok, muito obrigado. Ô Fabrício, como as mídias sociais surgiram na tua vida e se realmente é um caminho sem volta? Essa é uma pergunta interessante, Humberto. Eu acho que hoje as mídias sociais, efetivamente, elas já fazem parte do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Então, quando a gente começa a avaliar, nosso dia a dia é um dia a dia de relacionamento. Ele transcende o meio digital. Cases começam como clubes de relacionamento. Então, hoje é possível você encontrar clubes de relacionamento já entre golfistas, entre pessoas de terceira idade e por aí vai. O que acho que as mídias sociais, no formato digital, fizeram foi potencializar esses clubes. Então, a necessidade do ser humano se relacionar. Comigo foi bastante interessante. Eu, na realidade, sempre atuei em marketing e fui desenvolver um curso de pós-graduação, um MBA, na Fundação Dom Cabral. E a convite da Fundação, tive a oportunidade de aprofundar o estudo das mídias sociais no Brasil. Esse estudo, enfim, ganhou corpo e acabou virando esse livro que você mostrou. E a partir daí, então, não parei mais de investigar e de me apaixonar pelo tema, que tem muito a ver hoje com o comportamento do consumidor e com tendências para onde vão, não só os nossos negócios, mas para onde também vai toda a nossa sociedade. Ok. Agora, quais são as principais tendências na aplicação das mídias sociais nos dias de hoje? Tá, eu trouxe até um slidezinho para mostrar. Para ilustrar. Okay. Vamos ver. Eu acho que essas tendências hoje, muito fortemente, o que salta aos olhos do público consumidor são os sites de compras coletivas, né? Aquilo que você estava comentando. Então, essa febre que começou nos Estados Unidos em 2008, chegou ao Brasil ano passado e hoje já está movimentando bilhões na economia. Então, essa acho que é a tendência mais forte e está levando pessoas a conhecer e a comprar pela internet. Uma outra tendência bastante forte que a gente identifica são os social games, os jogos que as pessoas já encontram e que é possível você estar dividindo com amigos através do Facebook e por aí vai, como o Farmville, o Cityville, né, e por aí. Outros exemplos. De uma maneira ainda incipiente, mas eu acho que vem com bastante força a tendência de união ou de unificação de canais tradicionais de atendimento ao cliente, como o telemarketing, com as mídias sociais. E a gente já tem cases que remetem a isso, com bastante sucesso, né? Então, acho que isso também vem com uma significância interessante. Por fim, eu acho que o cyberativismo, a gente começa a observar de uma forma consistente uma série de iniciativas promovidas por grupo de pessoas, promovidos por empresas e por ONGs, ou governamentais ou não, para ajudar, para promover causas do bem. Então, um exemplo disso, quando teve no Rio aquela tragédia das chuvas, só que em São Paulo foram arrecadadas 73 toneladas de alimentos, exclusivamente por mobilizações através do Twitter, Orkut, Facebook. Então, eram postos exclusivos. Então, essa tendência do cyberativismo, de engajar as pessoas nessa causa e usar a internet com essa finalidade também é muito forte. Agora, existem pessoas, não é, nos dias de hoje, que já não podem mais viver sem a web, ok? E sem as facilidades que ela nos dá. Outros ainda são reticentes, principalmente na questão das compras, não é? Eu vou ter que colocar lá o número do meu CPF, vou ter que colocar dados pessoais, então ficam realmente reticentes em relação a isso, né? Porque também existe aí a ação dos hackers. Agora eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, né, sobre os principais cuidados e as dicas, não é, para se utilizar adequadamente essas mídias sociais. Perfeito, Humberto. Eu acho que um primeiro ponto é a exposição, né?
é muito importante você não fazer, não divulgar, não colocar no meio digital, na web, o que você não faria pessoalmente, né? Então, o quanto se expor, o quanto mostrar da sua vida privada, isso diz respeito exclusivamente a você. Então, tem pessoas que correm no erro, um erro até de segurança, de ir para uma rede como um Facebook, por exemplo, e mostrar que acabou de ser promovido e comprou um iate novo. Então, está despertando essa atenção natural dos sequestradores. Né? Está despertando a inveja de uns, a curiosidade de outros. Né? Maldade existe em qualquer ambiente. Né? Isso que a gente, ainda no ponto de vista do que dividir, do que não dividir, como se colocar, eu acho que é muito importante a postura. Você tem que ter relevância. Então, você tem que saber que hoje a internet permite a circulação de milhões e milhões de dados, no formato de texto, de vídeo, foto. Então, você tem que ser relevante, você tem que dizer aquilo que é adequado ao seu público-alvo, ao seu target, evitando jogar informações que não vão levar a nada. O uso de alguns tipos de posicionamento, como uso religioso, político, também é algo que tem que ser visto com muito cuidado. Eu acho que qualquer postura como essa que radicalize acaba comprometendo a sua imagem no ambiente digital, muito forte. Principalmente se ele estiver ligado a uma empresa, né? Se ele está falando ali em nome de uma empresa, não é? Perfeito, concordo 100% com você. Eu acho que o risco maior é esse. E hoje, recentemente, ministrando um treinamento, um curso, surgiu essa questão e a pessoa de RH falou, não, eu olho, sim, o que é feito, o que é dito, porque eu não quero que minha empresa corra esse risco. Então, a pessoa que está fazendo isso está trabalhando contra a sua própria empregabilidade, né? Por fim, aí falando um pouquinho de duas angústias que a internet nos traz, que eu acho que é algo importante, né, para a gente ressaltar. Os addictions, né, os vícios na internet. Então, é importante que os pais se atentem aos filhos em relação aos games, principalmente. Então, hoje, infelizmente, temos crianças, assim, geração inteira, viciada em games. E a internet ela é muito rica, dá para se fazer um bom uso, se bem orientado. Um segundo ponto, você mencionou a questão de segurança em ambiente de compra, né? Algumas medidas foram tomadas nos últimos anos, medidas governamentais acertadas, na minha opinião, que fizeram do ambiente web um ambiente mais seguro. Né? O Banco Central, a Febraban, enfim, através do Comitê Gestor da Internet, olharam isso com uma forma bastante específica. Isso permitiu esse boom que a gente está observando de crescimento do e-commerce através das compras coletivas. Mas ainda sempre vai ter aquele que manda um link que você nunca viu, você vai lá, abre, e aí, quando colocou dentro do seu computador um robozinho que vai estar roubando os seus dados de conta bancária. Então, acho que é um outro cuidado bastante importante. Agora, que exemplos você pode nos relatar sobre cases de aplicação nas mídias sociais? No ambiente corporativo, essas aplicações mais natural, elas vão desde o marketing. Então, quando a gente está falando de campanhas de marketing, promoções via Twitter, via Facebook, isso hoje é muito forte. Existem coisas bem-sucedidas, né, sendo feitas. Lançamento até de produtos via Twitter, por exemplo. Transcendendo essa área, a gente pode ir para a área do teleatendimento integrado, aquilo que a gente estava comentando. Para citar aqui um exemplo recentemente, enfim, reconhecido e bastante falado no Twitter, o Bradesco integrou seus canais de telemarketing ao Twitter e ao ForSpring.me. O ForSpring.me é hoje a plataforma, né, de mídia social mais adequada para você fazer o web atendimento, respondendo adequadamente às dúvidas e aos anseios das pessoas que ligam no call center com maior agilidade. Um terceiro pilar em RH, começa a surgir muito forte áreas estruturadas em contratar via LinkedIn, por exemplo.
Então, isso já é uma realidade de aplicação. E temos exemplos em vendas diretas de produtos, através de links, clique aqui, compre com desconto, por aí vai. Vários, Os né? exemplos são ilimitados, Ok. exatamente. Para você que está nos acompanhando neste ponto de contato desta terça-feira, nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios o Fabrício Saad. Se você quiser fazer uma pergunta para ele, é muito fácil. Basta você mandar uma mensagem nesse espaço que está aí logo abaixo da nossa tela. E com prazer a gente vai responder. Fabrício, você estava dizendo a questão dessa integração, não é? do telefone com essas mídias sociais para o atendimento ao cliente. O perfil do teleatendente, né? Ele tem que ter alguns requisitos básicos, correto? Ele tem que ser maior de 18 anos, ter o segundo colegial, né? O segundo nível, né? Tá ok? Ele não pode ter vícios de linguagem, ele tem que gostar de falar ao telefone, né? E o perfil deste profissional que trabalha com essas mídias sociais no atendimento ao cliente. Já tem, assim, um perfil padrão, vamos assim dizer? Olha, Alberto, essa questão é bastante interessante, porque quando você começa a observar hoje quem efetivamente utiliza essas mídias, a gente está falando de uma garotada jovem, e que eu acredito, pelo que eu observo, casa muito bem com o perfil da maioria das células, né, de teleatendimento, de telemarketing. Então, efetivamente, nós estamos falando de um perfil de um colaborador que hoje ele atende via telemarketing, mas que com um treinamento ele rapidamente vai se adequar e vai estar integrando as mídias sociais e os outros canais web nesse atendimento via telefone. Então, eu acho que a gente está falando de um perfil bastante similar, o que é algo que pode ser um facilitador para as empresas unificarem e potencializarem esse atendimento telemarketing mais digital, né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante forte. Ok. Nós já temos aqui perguntas dos nossos internautas. Vamos respondê-las? Lógico. Então vamos lá. O Renato Campos, ele pergunta o seguinte: é verdade que existe um projeto de lei para regulamentar esses grupos de venda, como, por exemplo, o Peixe Urbano e o Groupon? Sim, é verdade. Existe a ideia de um projeto. Esse projeto ainda não avançou. O que acontece, isso é natural, à medida que qualquer setor da sociedade se desenvolve e ganha corpo, o tamanho vai começando a assustar, e números de reclamações e faturamento, impostos envolvidos em cima disso. Então, isso aconteceu lá atrás, por exemplo, com marketing direto e passando por outras atividades, e agora vai acontecer com o e-commerce. Ainda não sabemos aonde vai dar, quer dizer, qual vai ser a regulamentação e o caminho a seguir, mas já existe um movimento nesse sentido. Ok. Agora, Fabrício, eu gostaria que você fizesse um comparativo do Brasil em relação ao mundo. Tá? Isso é muito, muito importante. Qual é o estágio dessas novas mídias em termos de números, custos? Como é que o Brasil está em relação ao mundo? Perfeito. Eu trouxe aqui um slide para ilustrar hoje o tamanho desse negócio, né? O tamanho das mídias sociais no mundo. Se a gente para olhar esse slide, apenas nas áreas cinzinhas ali, claras, basicamente na África ainda, é que você tem um percentual de população, uma penetração das mídias sociais menor do que 30% da população. Ao redor do mundo, a gente tem variações, por exemplo, no Brasil e na Índia, agora sim está mudando, está indo mais para um padrão do resto do Ocidente, mas você tem o Orkut como uma rede social prioritária, e tem lugares que você tem um Facebook, você tem, dependendo da penetração do MySpace, relevante, por exemplo, nos Estados Unidos, e por aí vai. O Twitter crescendo no mundo todo, mas, de fato, hoje,
olhando esse mapa, remete à importância das mídias sociais no mundo, é uma crescente, né? Olhando em números, o Brasil hoje, dependendo da leitura, ele é o maior ou o segundo maior player. Então, a gente está falando que o Brasil, dependendo de como se lê o dado, se é em número absoluto ou se é percentual relativo da população com internet, a gente só fica atrás dos Estados Unidos no uso dessas mídias sociais. Então, isso é bastante interessante, uma força muito grande. Quando a gente começa a avaliar os estágios pelo que passou o Brasil, eu tenho um outro slide que mostra isso na sequência, os estágios pelo que passou o Brasil. Tem um outro slide? Isso. Até chegar ao nosso estágio atual, a gente começou com uma era de advogados. Então, em 2007 para 2008, a gente tinha um perfil de empresas que o objetivo era muito mais punir, né? Punir quem estava falando mal, processar nas mídias sociais. Em pouco tempo, em um ano, a gente chegou num estágio um pouquinho mais avançado, com as empresas já se preocupando em fazer um atendimento adequado através dessas mídias, ainda um pouco massificado, sem treinamento. Uhum. E agora a gente está numa era que é uma era proativa, né? Eu brinco. É uma era em que as empresas estão tentando usar as mídias sociais para fazer negócios, em vez de atender reclamação. Okay. Ou só atender reclamação. Então, acho que foi esse processo evolutivo. Quando a gente fala, de uma forma geral, dos fatores dessas mídias, o custo no Brasil dessas mídias, quando comparado ao resto do mundo, ele ainda é um pouquinho alto. Obviamente, muito mais barato do que fazer qualquer outro tipo de propaganda tradicional, mas ele é um pouquinho alto ainda por um fator recursos humanos. Nós ainda temos uma limitação em relação à quantidade de pessoas, de recursos humanos engajados e que entende efetivamente desse tema. Um outro pilar interessante de a gente avaliar é a tecnologia, né? A tecnologia, nosso país, ele não necessariamente é um país inovador, mas ele é um país que os cientistas chamam de early adopter, quer dizer, os Estados Unidos podem criar e a gente rapidamente, sem nenhum tipo de barreira, de preconceito, vai adotar. Então, é um perfil que favorece muito a adoção das mídias sociais. Certo. Agora, quais são as aplicações mais inusitadas das mídias sociais no nosso dia a dia? Essa pergunta pode ser quase uma pegadinha, Humberto, mas é interessante. Você sabe que no final do ano passado eu estava a trabalho no hotel tomando café da manhã. Quando eu vi uma notícia, eu falei, não, parei tudo, deixa eu ver se é isso que eu estou entendendo. Tratava de uma empresária, né, de Santo André. Ela havia sido sequestrada e ficado no cativeiro por 2 dias. O que aconteceu é que o assaltante, os sequestradores tinham levado para Paranapiacaba, no meio da serra. Aqui não pega celular, então não vai ter risco nenhum. Só que ela ficou com o seu aparelho e tirou foto dos sequestradores. Quando ela saiu do cativeiro, a primeira preocupação dela foi, através dessas fotos, fuçar as mídias sociais, né? Fez uma dedução, enfim, encontrou um dos sequestradores no Orkut, marcou um encontro com ele, mostrando-se uma presa fácil e acionou a polícia. Sei. Então, que aplicação mais inusitada do que essa? Não tem, né? Com certeza, com certeza. E por aí vai. A gente tem N exemplos de aplicação. Por exemplo, agora, recentemente, a gente viu no Egito, no norte da África, né, e o Oriente Médio, toda essa primavera árabe. Então, a gente basicamente está falando de o quê? De uma série de movimentos jovens que se mobilizaram através do Twitter, através do Facebook, para poder derrubar governos ditatoriais. Uhum. Então, isso é uma outra aplicação. Fala, bom, mídias sociais pode mobilizar, pode engajar. Uhum. E poderíamos ficar citando aqui uma lista de aplicações infinitas que foge ao escopo empresarial e vai muito mais para o nosso dia a dia enquanto indivíduo, né? Certo. Fabrício, o tempo da gente passa muito rapidinho aqui no nosso ponto de contato. Isso significa que o nosso papo, assim, foi agradável, né? Mas você ainda tem mais uns minutinhos para deixar sua mensagem para o nosso internauta. Perfeito, perfeito.
Eu queria deixar uma mensagem. Eu trouxe também aqui um slidezinho. Tem mais que eu uma acho ilustração. Vamos lá. É uma frasezinha que remete um pouco a isso, né? Ela fala um pouco da era que nós vivemos, né? Nós vivemos, então, nessa era, que é a era do prosumidor, da sociedade mediocrática, do jornalismo cidadão, em que aquele que constrói é o mesmo que consome. Então, é uma era onde o nada do que foi será vira uma verdade cada vez mais rapidamente, né? Então, eu acho que essa é a mensagem de reflexão, e as novas mídias, elas trazem isso muito próximo da gente. Ok. E para o nosso internauta que está nos assistindo, se eles quiserem seguir você, se eles quiserem entrar em contato com você, quais são as mídias que você está utilizando para isso? Perfeito. Eu acho que no dia a dia o Twitter, né? Então, @Fabrício Saad, vocês vão me encontrar lá com certeza. O e-mail fabricio.saad@terra.com.br. Skype, Fabrício.Saad, e também estou lá no LinkedIn. Certo. Agora, em termos profissionais, como que o internauta pode obter e o que obter de você em termos profissionais? Tá, agora Quais são os trabalhos que você realiza? Perfeito, Humberto. Eu estou num momento divulgando bastante o lançamento do livro, né? Então, mídias sociais. Mídias sociais, exatamente. Eu acho que o livro está trazendo essa abertura de portas, essa troca com o internauta e com, enfim, os espectadores em diferentes frentes. Certo. Além disso, eu dou aula numa pós-graduação no Rio, aqui em São Paulo, na Casa do Saber. Então, fiquem atentos, porque logo a gente vai estar divulgando esse curso também na Casa do Saber, para as pessoas poderem se aprofundar. A Casa do Saber aqui em São Paulo, né? São Paulo e no Rio também. No Rio também? Você faz em São Paulo e no Rio? São Paulo e no Rio, os dois lugares. Tá. Por fim, eu agora, recentemente, investi em um site novo, falando em compra coletiva, para o segmento pet, que eu acho que vale a pena conhecer e divulgar, petvantagens.com.br. Esse é para... Esse é o filho novo. Esse é o animal. Esse é o animal, exatamente, site animal. Exatamente. É o novo filhote. Foi depois do livro e depois dos cursos, a gente resolveu investir no site. Basicamente seria isso. Ok. Fabrício, a tua passagem pelo nosso ponto de contato hoje é apenas um aperitivo, não é? O assunto é apaixonante, acho que a gente teria aqui horas e horas para conversar, mas com certeza você voltará num dos nossos próximos encontros, tá bom? Muito obrigado por sua participação, viu, Fabrício? E sucesso para você em todos os seus trabalhos. Obrigado, Humberto. Será um prazer, com certeza, voltar, e eu que agradeço. Boa tarde a todos os internautas. Enfim, tendo dúvida, querendo trocar informação, podem entrar em contato. Ok. Vamos rapidinho para a nossa agenda semanal? Nos próximos dias 7, 8 e 9 de junho, das 8h30 às 13 horas, serão apresentados os cases vencedores do 17º Prêmio Abend. As vagas são limitadas e as adesões para a participação poderão ser feitas através do site www.abend.org.br. No dia 9 de junho, acontecerá a 4ª edição do E-Commerce Expo Brasil. O tema é: a internet continuará mudando o jeito da sua empresa realizar negócios. É uma realização da Corp Business e as informações detalhadas você pode encontrar diretamente no site www.corpbusiness.com.br. O curso sobre feedback realizado pela Univoz será no dia 8 de junho. As informações e as inscrições também podem ser obtidas no site da Univoz, www.univoz.com.br. E para finalizar, estamos reforçando aqui a oficina de orientação, como escrever cases de sucesso, para você
que quer escrever um case de sucesso da sua empresa no Prêmio Nacional de Teleserviços da ABT ou então em qualquer outro tipo de premiação. Esta oficina acontecerá no dia 7 de junho, a partir das 8 horas e vai até as 12 horas. Ela vai começar com um café da manhã, no Lo Espaço Eventos, no Morumbi. Se você estiver interessado e quiser fazer a sua adesão, é só entrar no site oficial da ABT, www.abt.org.br. E aqui a gente vai encerrando o nosso ponto de contato dessa terça-feira. Mas terça-feira que vem tem mais e eu espero por você. Tchau!